Olá pessoal, bem-vindo. Olá pessoal, bem-vindo no AnuCode. Eu sou Maurice, eu sou programador, desenvolvedor já faz mais de 10 anos. E hoje neste vídeo vamos falar sobre os argumentos args e coargs dentro do Python. Vamos ver o que eles resolvem e quando é que a gente pode usar eles. Para iniciar o nosso vídeo de hoje, eu vou começar definindo uma função básica, uma função de soma aqui, basicamente, para a gente iniciar e entender o que a gente está querendo dizer por args e coargs e para que eles servem. Então, vou definir aqui def soma, e essa nossa função soma vai receber dois argumentos A e B, e esses argumentos aqui, ele vai apenas retornar aqui para a gente a soma desses dois elementos, certo? A gente pode, inclusive, executar ele aqui, somar, que vai ser 2 e 3, e para ele imprimir, ou principalmente, vamos imprimir direto, ele está retornando, vamos imprimir diretamente aqui a soma desses dois elementos para a gente, certo? Beleza. Print, somar, ele está esperando duas linhas, então tá, ele está esperando um espacinho aqui e estamos ok. Beleza. Vamos executar aqui o nosso código aqui, para a gente ver, Ele está retornando 5, perfeito. Agora, o que é o args e o que é o coargs? Vamos começar pelo primeiro, o args, que é a estrelinha args. A estrelinha args, ele é basicamente, um conjunto de argumentos que a gente tem que passar para a nossa função. Ou seja, ele é passado para a função quando a gente não sabe exatamente a quantidade de elementos que a nossa função pode aceitar. Entende? Não sei se vocês conseguiram me entender. Aqui, por exemplo, eu defini uma função soma que recebe dois parâmetros. Ou seja, se eu tentar chamar essa minha função soma com 3 parâmetros, ele vai me dar um erro, porque eu estou passando mais a parâmetro do que o que foi explicitado dentro da definição da função. Isso é um elemento. Então, eu não posso fazer, para que eu possa passar 3, 4, 5 parâmetros para minha função, eu posso usar essa expressão, esse args, e assim ele consegue receber um número indefinido de parâmetros, certo? Então vamos, para mostrar aqui rapidamente isso, a gente vai fazer o seguinte. Se eu passar aqui, por exemplo, vamos pegar a minha função soma, vamos dizer aqui que eu estou definindo, eu vou chamar novamente a minha função somar, essa é a minha função somar, eu vou passar para ele 3 parâmetros. Se eu tentar executar esse código, ele vai me dar um erro. Eu sei que ele vai me dar um erro porque eu estou dizendo para ele, olha só, imediatamente me diz, olha, essa função está esperando 3 parâmetros, 3 argumentos. Por que você está passando 3 para ele? E mais ou menos isso que ele está me botando como erro aqui. Então, como é que eu posso remediar isso? Eu posso remediar isso substituindo esses parâmetros definidos, esses argumentos definidos aqui, com a expressão arg. E, obviamente, nenhuma vez que eu substituo aqui como o argumento args, eu preciso, basicamente, alterar o retorno da minha função para que ele possa, trabalhar com ele. Então vou botar aqui sum args. Ou seja, agora, o que é esse args? Primeiro, antes de retornar, a gente poderia, por exemplo, pedir para ele imprimir para a gente qual é o tipo desse arg, tá? Então, type, qual é o tipo desse arg, só para a gente entender o que está acontecendo ali dentro, certo? Então, eu vou novamente limpar meu terminal e eu vou executar meu código. E observam que aqui ele está me dizendo o quê? Que o meu tipo args é uma tuple, ou seja, a quantidade de argumentos que eu estou passando aqui está sendo repassada
para minha função como se fosse uma tuple. Ou seja, o que é uma tuple? Você provavelmente já sabe, né? Não, a gente não está aqui para definir o que é. Uma tuple é como se fosse uma lista, mas com parênteses, que a gente usa. E, novamente, no fim ele tem que ter a vírgula, né, para especificar que é uma tuple. Mas, enfim, aqui a gente não vem ao caso. Se alguém não sabe o que é tuple, né, pode deixar um comentário ou por ver a documentação do Python ou ver outros vídeos no YouTube. Aqui a gente está focando, né, nessa questão do args aqui nesse momento. Então a gente não vai falar muito sobre tuple, certo? Então ele está sendo recebido como uma classe, né, do tipo tuple. Ou seja, é como se fosse uma lista com colchete, né? Mas uma tuple é um pouco mais específica do que isso, a gente não vem ao caso agora. E ele trabalha com esse tipo tuple dentro do nosso, como parâmetro, certo? Então o que ele está passando para ele é isso, basicamente. Então uma das primeiras, para que serve ele, né? É para a gente poder passar um número indefinido de parâmetros, um número indefinido de argumentos para a nossa função. Perfeito. Então, quanto a essa daqui, quanto ao args, ele serve exatamente e especificamente para isso. Beleza. O que seria o CalArgs? Vamos novamente, né? Vamos aqui recomeçar novamente. Vamos definir o que é o CalArgs. Para a gente ver o que é o CalArgs basicamente são argumentos nomeados. Ou seja, eu estou dando, você vai especificar qual é o nome do argumento que você está passando. Ou seja, eu posso botar, por exemplo, nome, idade, que ele vai receber de forma específica. O que eu vou fazer aqui é definir uma função, né? Para a gente fazer da mesma forma que a gente fez com o args, fazer a mesma coisa com o CalArgs para ver isso. Então, vou botar aqui, exibir dados, e os nossos dados aqui, para inicializar, eu vou começar com nomes, né, com parâmetros nomeados, como a gente espera. Então, eu vou definir aqui, por exemplo, que ele pode receber nome, como uma string, né, que ele pode receber nome. Isso. Então, por exemplo, aqui eu posso definir como se ele estivesse recebendo um dicionário, entende? Né? Um pouco nesse sentido. Então, vamos definir aqui como nome, pode ser nome, ou seja, pode definir como nome aqui, Ana, e idade como, sei lá, 30 anos. Beleza. E eu vou apenas, né, imprimir essas informações, né? Eu estou pedindo para ele exibir dados. Então eu vou botar aqui print, botar um F ou fprint, botar aqui nome. Isso, ele vai receber o nome e 2 pontos vai receber a idade. Perfeito. Como eu já defini, né, botei alguns dados, né, inicialmente para a nossa função. Se eu botar aqui, eu estou pedindo para ele imprimir basicamente, né, então eu posso chamar a minha função exibir dados para ele executar para mim basicamente para ele executar. Então eu posso chegar aqui, vou executar e observa que ele imprimiu para mim, né? Então a gente tem Ana que tem 30 anos. Beleza. Eu poderia também repassar aqui, porque aqui eu botei como parâmetro já definido, eu poderia passar aqui para ele, por exemplo, nome, Paulo, e dizer idade 45. E se eu for executar, também ele me imprimiria exatamente isso. Eita. Perdão, eu esqueci, né? Eu botei name, só que não é nome, né? Não é name. Então ele já me disse que eu estou botando o keyword errado. Então, novamente, vamos executar. E efetivamente, né, ele imprimiu Paulo, 45 anos. Beleza.
Agora, vamos supor que eu não saiba, né, qual a quantidade de nomes, a quantidade de parâmetros nomeados que eu vou receber dentro da minha função. Se eu não sei qual a quantidade de parâmetros nomeados que eu vou receber dentro da minha função, eu vou ter que usar o call-args, e é exatamente ali que ele intervém. Seja, o call-args é como se fosse os nomes, é como se fosse um conjunto de parâmetros, é como se fosse um conjunto de argumentos nomeados repassados para a nossa função. Então, o que eu vou fazer aqui é remover essa daqui e passar para ele, né, o meu call-args. Então, vamos passar aqui call-args. E esse args ele vai pegar e a gente tem que implementar para ele trabalhar com ele, obviamente. Para a gente ver, a gente vai fazer exatamente o que a gente fez igual ao args, a gente vai imprimir aqui qual é o tipo, né? Então vamos dizer type. Vamos saber qual o elemento que ele tem. E aqui a gente precisa trabalhar de forma diferente. O args de antemão eu posso falar para você que ele é tipo um dicionário, né? Ele é um tipo, quase que é um dicionário, né? Que a gente pode estar tentando trabalhar aqui. Então ele vem em formato de dicionário. E para isso a gente precisa usar um for para poder percorrer as chaves e os valores, exatamente como se fosse um dicionário. Então a gente vai ter aqui for chave, vírgula, valor in call-args.items, exatamente essas funções que a gente tem dentro de um dicionário, e a gente pode, né, pedir para ele apenas imprimir para a gente, né, os elementos. Lembrando que a gente tem que mudar aqui, não faça, senão ele vai dar um erro, né, a gente sabe que ele vai dar um erro, então, e valor, certo? Assim, o resultado que a gente vai ter vai ser exatamente o mesmo, só que desta vez a gente pode ter um conjunto bem mais extenso de elementos, basicamente. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, se a gente executar, vamos executar para ver o que ele dá primeiro. Vamos executar aqui. Então, o que é o tipo? É um tipo dicionário, e a gente tem aqui nome, e a gente tem idade, certo? Então, aqui ele está mostrando para a gente, né, que o nome que ele recebeu foi o nome e a idade é. Então, ele está mostrando para nós todos os valores aqui. Aqui eu posso passar uma quantidade indefinida de elementos? Não posso passar uma quantidade indefinida de elementos, porque ele não foi feito para isso. A gente só precisa, né, dos parâmetros nomeados, certo? Então eu não estou dizendo, eu não posso passar vários nomes. Eu não posso, se eu botar, vamos até inclusive fazer um exemplo aqui rapidamente. Se eu passar novamente nome, por exemplo, nome igual André. Se eu passar nome igual André e executar, o que ele vai me dar como resposta? Exatamente. Então, eu não posso passar. Você vê que ele já me deu um erro, né? Então, a gente está passando parâmetros nomeados. Estou dizendo, o meu elemento aqui, a minha função aqui vai receber um parâmetro que se chama nome. E isso aí eu preciso passar um valor para ele e outro como idade. Então, não é igual ao args, que a gente pode passar um número indefinido de elementos. Não. A gente aqui no call-args, você passa um elemento com um nome bem especificado. Isso é importante para que, né, a gente possa trabalhar ele. Ok. Uma vez que a gente disse isso, o que a gente pode ver agora é que vamos supor aqui, por exemplo, que eu não saiba, né, a quantidade de elementos. Eu posso passar, se eu quero, por exemplo, vamos supor o seguinte, eu quero passar aqui vários elementos, né, nomeados para minha função. Então vamos supor aqui, vamos definir aqui. Vou pegar inclusive um dado que a gente usou num outro, né, numa outra. Não vou fazer isso. Vamos deixar assim. Vamos criar aqui um dicionário de pessoas. Uma pessoa. Vamos definir aqui pessoa. E essa pessoa vai ter, vai ter
nome, obviamente, nome, Miguel, vai ter nome Miguel, né? Vai ter como nome Miguel, perdão, nome Miguel. Ele vai ter idade de 18 anos. Vai ter escola, ou faculdade, né? Vamos voltar à faculdade, já um adulto. Faculdade, engenheiro, engenharia. Ele vai ter como endereço Rua Francisco da Silva. Pera aí, deixa eu escrever direito. Francisco da Silva 32. Beleza. Uma vez que eu defini aqui eu defini aqui esse meu argumento aqui, como eu vou dizer, essa minha pessoa, e posso repassar essa função, né, essa pessoa para meu exibir dados, para que ele possa exibir os dados desta pessoa. E como é que eu vou repassar essa informação para minha função que está usando o character? Lembrando, como a gente está usando um tipo de dicionário, é que a gente está passando, né, a gente considera, né, que cada argumento aqui são argumentos nomeados que a gente está passando para ele. Então, ele vai ter uma chave que vai ser o nome, uma chave idade, uma chave faculdade e uma chave endereço. Nesse contexto aqui, a gente vai repassar para ele usando o quê? O nosso args. E para passar isso, a gente tem que usar a operador duas estrelinhas para desempacotar. Isso é nesse ponto que eu queria exatamente chegar. Então, vou aqui, né, apagar e executar meu código de novo. Observa que ele retorna, né, que ele recebeu um dicionário e efetivamente ele imprimiu cada elemento, né, exibiu os dados da pessoa que a gente passou para ele. Por que a gente chegou nessa etapa aqui? Por que eu estou falando sobre ele? Essa funcionalidade aqui de duas estrelinhas, apesar de não ser o foco do vídeo aqui, ele também serve para desempacotar dicionários. O que seria desempacotar dicionários? Desempacotar dicionário seria, né, transformar um dicionário num conjunto de parâmetros nomeados, entende? Então, da mesma forma que a gente está, o que a gente está fazendo aqui, botando as duas estrelinhas pessoa, o que a gente está fazendo é exatamente como se a gente fizesse isso, exibir dados, e a gente estivesse passando aqui, nome igual, alguma coisa, idade igual a alguma coisa, faculdade igual a alguma coisa. O que a gente está fazendo é exatamente isso quando a gente bota as duas estrelinhas. Então, esse operador duas estrelinhas, o que ele faz é pegar esse dicionário e transformar ele em alguma coisa assim, né? Ele desempacota ele dessa forma para que a nossa função, né, possa receber a quantidade de parâmetros nomeados necessários para poder trabalhar e imprimir as informações. Então, o que a gente está fazendo é exatamente isso. Então, a mesma forma que a gente está, essas duas estrelinhas aqui, pega um dicionário e desempacota. É importante você saber disso. Então, o que a gente está dizendo aqui é, o characters são argumentos nomeados? Sim. Argumentos nomeados chegam como dicionários. Então, ele pega esse dicionário e faz o trabalho que ele tem que fazer. É a mesma coisa. Beleza.
Aí você pode se perguntar, né? E a uma estrelinha, o que que ele faz? Ele faz mais ou menos o mesmo trabalho. Então, eu posso dizer aqui, se eu redefinir a minha função, vou voltar aqui em cima e vou redefinir minha função somar. Def somar. Eu vou dizer que ele recebe, né, o args, e que ele retorna a soma de arg. Beleza? Essa função também faz exatamente a mesma coisa, ou seja, se eu chegar aqui, por exemplo, e dizer para ele, vamos definir uma lista, né? Uma lista, e a minha lista contém elementos para serem somados. Então, a gente está definindo aqui uma lista para ser somado. Se eu chegar aqui e dizer para ele, print, somar, e eu quero passar essa lista para ele, eu não vou apenas botar a lista aqui, porque se eu botar apenas a lista aqui, ele vai me dar um erro. Ele ele está recebendo uma lista e observa que a função somar não recebe listas, tá? Então, se eu executar esse código, ele deve me dar um erro imediatamente. Então, vamos botar aqui. Então, observa, ele já me deu um erro dizendo que ele não pode fazer uma operação de inteiros em cima de uma lista, porque ele está recebendo uma lista. Só que eu estou dizendo para minha função aqui, minha função somar, que ele vai receber um número infinito, né, de parâmetros. Então, para fazer isso, eu tenho que botar aqui uma estrelinha antes da minha lista. Então, o que ele vai fazer é, como se ele fizesse exatamente o que a gente comentou, né, anteriormente, é como se pegasse o somar aqui, ele pega a minha lista e ele vai repassar cada elemento de forma individual para mim dentro da lista antes de chamar ela. Não sei agora, se eu executar esse mesmo código agora, ele deve funcionar sem problema e me retornar a minha lista, o resultado final. Observa que ele retorna aqui 20, que é exatamente o somatório desses elementos. Então, as duas estrelinhas, uma estrelinha tem funcionalidade bem específica, são operadores do Python que, em princípio, eu suponho que você já sabe sobre isso. O nosso foco aqui é o CalArgs, espero que você tenha entendido, né, o que seria esse CalArgs aqui e o Args, né, para que eles servem de forma efetiva. Se você olhar códigos, né, de frameworks, são os mais populares que a gente trabalha, eles estão usados a rodo, então eles estão usados bastante, né, novamente, porque você não vai pegar uma função dentro do Django que vai receber vários parâmetros. Por exemplo, se você pegar o header de uma request, por exemplo, você não vai definir cada um de forma individual dentro de uma função. Então, você vai pegar o header que vem como um dicionário e você vai dizer, pega esse elemento, faz um get, pega esse elemento, se tiver, se não tiver, você faz outra coisa. Então, é mais ou menos assim que funciona o args e o CalArgs. Agora vamos fazer um exercício bem rápido aqui, né? Misturando os dois elementos, tá? Vamos misturar os dois elementos. Eu vou definir uma função calcular e a minha função calcular vai receber uma lista, um conjunto, né? Uma lista de elementos, né? Um conjunto de parâmetros, um conjunto de argumentos e também um argumento nomeado que vai definir o que vai ser feito como operação, se vai ser soma ou se vai ser multiplicação, certo? Então vamos definir aqui rapidamente um exercício básico antes de finalizar o nosso vídeo. Então vou definir aqui def calcular e o meu calcular vai receber, né, o args e o args, certo? Eu vou definir uma variável chamada operação e essa operação vai receber o parâmetro nomeado, né, que vai ser o parâmetro nomeado operação. Então vai fazer get operação e essa operação pode ser uma soma ou uma multiplicação. O que eu estou dizendo aqui com o CalArgs.get? Se você sabe de dicionário, né, você já sabe bastante sobre dicionário, você sabe que o get, ele faz o quê? Ele vai buscar o parâmetro, né, o nome que eu botei aqui, a chave que eu botei aqui. Se a chave não existir, ele pega o padrão, o default que eu botar do outro lado. Então,
vocês estejam bem cientes disso. Espero que vocês já dominem, né, o dicionário. Então, if operação igual a multi, então ele faz uma multiplicação. Então, resultado vai ser igual a 1. E for n in args, seja, ele vai receber uma tuple, né, de argumentos, de args, e resultado vai ser igual a multiplicar uma na outra, por n. Beleza. Se não for, else, ele apenas retorna a soma. Resultado vai ser igual a soma de args. Beleza. E, obviamente, a função tem que retornar o que ela tem que retornar. Return resultado. Beleza. Então, a gente definiu aqui uma função que recebe args e outros e o call-args para a gente fazer o nosso teste. O que eu posso passar aqui de elemento para a gente fazer o nosso teste? Ele está retornando, então eu vou fazer um print. O primeiro vai ser calcular, vai receber 3 e 6, né? Eu quero um resultado de 9. 3 e 6, e vou dizer para ele fazer uma soma. Beleza. Eu poderia não passar nenhum parâmetro? Poderia, mas eu estou passando aqui. Como é a soma, né? Eu poderia não passar nenhum, ele vai pegar o padrão que é a soma. E depois eu vou fazer uma multiplicação, né? Print, calcular, vai receber os mesmos parâmetros, 3 e 6, para me dar um 18. Eu vou dizer para ele, perdão, aqui eu esqueci de passar o nome, né? Operação, porque ele precisa de um argumento nomeado, e o argumento nomeado é operação. Então, eu preciso passar a operação. E operação vai ser igual a multi. Assim, beleza. Vamos ver se ele está funcionando o nosso código? Vamos ver, vamos executar. Perfeito. Observa que aqui deu algum erro, né? Porque ele não pegou o argumento certinho, ele retornou 9. Isso que a gente passou como... perdão. Observa que aqui, por que ele retornou 9 no segundo? Se você olhar aqui no nosso código na linha 15, ao invés de passar operação, eu passei qualquer coisa, algum nome de qualquer. Então o call-arg foi lá, ele olhou operação, não tem operação, então ele não achou o nome operação, então ele pegou o default que é soma e ele me retornou uma soma, certo? Então vamos escrever correto aqui operação e vamos ver agora se ele, né, retorna o que a gente espera. Beleza, agora sim, com o nome correto, né, ele fez, primeiro é a soma, que retornou 9, então a gente retornou 9, e quando foi a multiplicação, ele fez exatamente o que a gente esperava e retornou 18, que é a multiplicação de 3 por 6. Então, basicamente, né, aqui a gente acabou de ver para que serve os operadores, né, os parâmetros, os argumentos args e call-args dentro do Python. A gente viu como é que a gente define eles, por que tipo eles são, ele efetivamente, né, por baixo dos panos ele é usado, né, para poder fazer os trabalhos, né, para a gente poder manipular ele. Então, a partir de agora, né, eu suponho que você precisa, obviamente, se exercitar, praticar, para entender e dominar o que é args e call-args dentro do Python. Então, a próxima vez que você abrir uma documentação do Django, do Fast API, do Flask, você vai entender exatamente o que está sendo feito, né? Ou por que se usou esses parâmetros args e call-args. Então, se você gostou do conteúdo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal. A gente precisa crescer essa nossa rede aqui, essa nossa comunidade, para que a gente possa se apoiar
compartilhar conhecimento, porque esse é o mais importante, né? Compartilhar é o mais importante. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários. Se eu não responder, tem muita gente dentro da comunidade, eles vão responder, tirar suas dúvidas, mas eu vou tentar sempre responder para todo mundo, né? Tirar dúvida para que todo mundo fique no mesmo nível de conhecimento. Então, se você tiver também sugestões de tópicos que você gostaria de discutir, conversar, ou, né, que eu possa, né, fazer vídeo a respeito, fiquem à vontade nos comentários. Eu estou sempre de olho, sempre acompanhando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.